Em nome da Associação Cultural Nosso Lar, instituição espírita com sede na Junta de Freguesia da Santa Joana, da cidade de Aveiro. Damos também as boas-vindas a todas as instituições espíritas que têm sede nesta cidade e que aqui se encontram, com os seus dirigentes, os seus trabalhadores, e a todos os outros amigos que se juntaram nesta noite, neste momento, nesta oportunidade para o nosso conhecimento, para a nossa aprendizagem. Relativamente à mesa, ao centro, temos o Presidente da Federação Espírita Portuguesa, Arnaldo Costeira. À nossa esquerda, o Sr. Manuel Santos, dirigente da Associação Espírita de Aveiro. E à direita, o nosso orador da noite. Nascido em Feira de Santana, Estado da Bahia, no Brasil, o Divaldo é um orador de reconhecidas capacidades. Convicto da doutrina espírita, ele fundou, muito novo, em setembro de 1947, o Centro Espírita da Redenção, iniciando ali o seu labor, a sua atividade. 2 anos após a psicografia que lhe marca o seu compromisso com a existência física. Naturalmente, rapidamente apreendeu a necessidade da educação e, em conjunto com o Nilson, o amigo, o primo inseparável de todas as horas, fundou em 52 essa obra notável que é a Mansão do Caminho, no bairro Paulo de Lima, na cidade do Salvador. Por esta instituição já passaram mais de 30.000 crianças, jovens, adolescentes, que ali tiveram uma oportunidade nas escolas profissionalizantes de aprender uma formação, de ter uma aprendizagem cívica e se tornarem úteis à sociedade. Pai adotivo de mais de 600 crianças, tem hoje a alegria de ter muitos netos e alguns bisnetos. Entre as muitas homenagens de que Divaldo tem sido incomparavelmente agraciado, gostaríamos de destacar o título que lhe foi conferido em 2005 de Embaixador da Paz pela ONU. E é com imenso prazer que o recebemos novamente na nossa cidade. Minhas senhoras, meus senhores, Divaldo Pereira Franco. Está bem, Divaldo? Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Repentinamente, no último quartel do século XX, houve uma expressiva pandemia. Até então, tratava-se de um fenômeno quase natural, que ocorria com determinada periodicidade. No entanto, nesse período a que nos referimos, repentinamente, o transtorno de conduta transformou-se numa calamidade. A Organização Mundial de Saúde, diante da problemática, estabeleceu que se tratava de um instante grave na cultura da sociedade terrestre, porquanto
as causas ancestrais não eram bastante abrangentes para explicar o surto da depressão. A depressão, até 1970 aproximadamente, abarcava outros transtornos de natureza psicológica, entre os quais o distúrbio do pânico. Graças ao psicólogo da Costa, que estudou a psicogênese de ambas as manifestações neuróticas, pôde-se estabelecer que a depressão caracterizava-se por determinada sintomatologia, enquanto o transtorno do pânico, de preferência, atacava o sexo feminino e, naturalmente, expandia-se também ao sexo masculino, numa escala menor, numa estatística de menos significação. No entanto, o que mais preocupavam aos sociólogos, aos teólogos, aos psicólogos, psicanalistas e psiquiatras era a irrupção da problemática que se apresentava alarmante. No ano 2000, nos Estados Unidos, estavam catalogadas 50 milhões de pessoas depressivas crônicas. E ao lado disso, as estatísticas anunciavam que até o ano 2010, mais 50 milhões de americanos seriam vítimas desse transtorno de conduta psicológica, afirmando ainda mais que, invariavelmente, essa expressão atormentadora da criatura humana tanto irrompe na vida infantil como na senectude, no momento pré-partum, no período post-partum, na juventude, na idade adulta, em qualquer período da vida, expressa-se a depressão, muitas vezes através de um surto ou suavemente, que leva grande número das suas vítimas ao suicídio. Nos Estados Unidos, de preferência ao suicídio através de arma de fogo. Trata-se, portanto, de uma verdadeira calamidade. E procurar os especialistas encontrar a causa justificadora de tão grave perturbação de conduta. É claro que nos anais da psiquiatria, como nos estudos psicológicos, estatuem-se duas causas primordiais desencadeadoras de quaisquer transtornos neuróticos ou psicóticos. No caso em tela, do ponto de vista da psiquiatria, há o fator endógeno, a causa interna. E essa causa interna apresenta-se com primazia através da hereditariedade. As estatísticas assinalam que uma pessoa que descende de um depressivo tem 30% de probabilidades de ser depressivo também. Nada obstante, se ambos os genitores são depressivos, essa probabilidade ascende a 70%. Além da hereditariedade, os especialistas assinalam que as enfermidades infecto-contagiosas são responsáveis
por uma grande quantidade de indivíduos depressivos, mas também as sequelas dessas enfermidades infecto-contagiosas, a sífilis, a tuberculose, o mal de Hansen, e nos últimos quase 25 anos, a SIDA, como fator primordial para levar o indivíduo ao transtorno depressivo. Além das causas internas, aquelas de natureza exógena, as externas assinalam os fatores psicossociais, socioeconômicos, sociocomportamentais, graças aos quais o indivíduo com pequenas resistências psicológicas não dispõe de mecanismos para manter-se tranquilo durante incidentes de tal ordem. Por exemplo, a perda de um emprego, a perda de um afeto, a perda de um relacionamento mais profundo, a perda de um membro da família. Aliás, a tese é de Sigmund Freud, que publicou no ano de 1900 um livro intitulado Melancolia e Luto, e estabelece o pai da psicanálise que a morte de uma pessoa é um fator básico para levar o indivíduo ao estado de depressão. Essa depressão, no entanto, ao lado daquelas outras, é um fenômeno natural e pode durar até aproximadamente 5 semanas. Se, no entanto, permanece a depressão por mais desse período, estamos diante de um fenômeno patológico. E é necessário que o paciente submeta-se à terapêutica especializada, seja psicanalítica, se tiver um fator sexual, seja psicológica, se defluir de um problema emocional, ou seja, psiquiátrica, se a causa for mais profunda. Outros estudiosos chegaram à conclusão de que vivemos um período de ansiedade e estabeleceram como fator de natureza psicossocial a ansiedade como causa primacial da depressão, ao lado da ansiedade, o medo e a solidão. A criatura contemporânea do século XXI, apesar de viver numa sociedade constituída por 6.180 bilhões de indivíduos, elege a solidão. Podemos dizer que somos uma sociedade de solitários. Solitários a 2, solitários a 1 em soledade, solitários em grupo. E depois da comunicação virtual, particularmente através dos computadores, elegemos a ausência do convívio pulsante com as criaturas para mantermos nossos relacionamentos virtuais. Fazemos compras pelo computador, namoramos pelo computador, a pedofilia alcança níveis aberrantes por computador e alguns psicopatas fazem sexo por computação. Então isso levou o indivíduo a afastar-se do convívio social. A criatura humana é um animal biopsíquico, socioespiritual. É um ser vivo, com uma inteligência, descendente da árvore animal, mas portador de uma sensibilidade à consciência para os materialistas, o espírito alma, que é a realidade mantenedora da máquina orgânica que constitui o ego. A pessoa é a síntese dos valores egóicos
e da realidade do self, o ser profundo. Mas a solidão, alienando o indivíduo do contexto social, torna-o amargurado, triste, depressivo. Outros estudiosos assinalam que uma das causas da depressão é a pressão dos nossos relacionamentos. Somos escravos do relógio. Vivemos em uma ansiedade contínua. É muito provável que aqui neste auditório estejam várias pessoas ansiosas que eu acabe logo. Mas eu não vou acabar logo. Pode ficar tranquilo na sua ansiedade. É o nosso hábito. Estamos aqui sem nos encontrarmos aqui. Desejamos que chegue o domingo. E quando chega o domingo, dizemos: detesto. É um dia intolerável, tomara que já chegue amanhã porque eu vou trabalhar. E quando chega na segunda-feira, tem o horror deste trânsito. Tomara que chegue o Natal. Mas quando chega o Natal, a pessoa é vítima de uma depressão. A depressão das grandes festas. Tomara que chegue a data do meu aniversário. E ao chegar a data do aniversário, entristece-se a data do casamento. São chamados fenômenos sazonais. É muito comum encontrarmos pessoas que se suicidam na noite de Natal, no dia de Ano Novo, em pleno festejo carnavalesco, numa noite de São João, porque se trata de algo que lhe desencadeia um transtorno de soledade, de angústia, de insatisfação. Então, as psicocausas são um verdadeiro elenco que ainda não permitiu aos estudiosos realizarem uma definição completa a respeito daqueles fatores que levam à depressão. Na história da psiquiatria, iremos encontrar os depressivos em todas as épocas da humanidade. Desde quando o indivíduo se ergueu do Pithecanthropus erectus e contemplou o insondável, ele foi vítima de um fator emocional, o medo. Sem saber de que se tratava, ele lutava contra os fatores mesológicos, terremotos, maremotos, tsunamis, tragédias das feras, das outras tribos. E ele introjetava esse pavor de maneira inexplicável, que mais tarde procurará atenuar através das primeiras cerimônias fúnebres com os antepassados e, posteriormente, as cerimônias religiosas em relação aos deuses. Mas no exame da civilização, que segundo o historiador Will Durant, tem mais ou menos 6.500 anos de ética, de cultura, nós vamos encontrar a presença da depressão. Por exemplo, no Bhagavad Gita, a obra mestra da doutrina hinduísta, nós encontramos Krishna, o inspirado dos deuses, dialogando com Arjuna, seu discípulo. E então diz o mestre: tu és um príncipe Pandava. E os Pandavas são a elite da civilização. São poucos. E tu estás cercado por inimigos perversos, que são os Kurus. E eles multiplicam-se, são muitos. E tu tens a necessidade de lutares contra eles e matá-los. O jovem foi tomado de espanto e perguntou ao mestre: mas quem são os Kurus? São teus familiares, teus pais, teus irmãos, teus avós, teus tios, teus primos.
e terás que os matar, para que eles não te matem. O jovem, surpreendido, perguntou ao mestre: mas como? Matar a minha família? Por uma questão de sobrevivência, disse o mestre. Mas terás que travar uma batalha contínua, e essa batalha será travada no campo da consciência. O jovem, agora mais surpreso, perguntou: e como o farei? Quem são, afinal, esses inimigos? São os vícios. Os vícios são familiares das virtudes. As virtudes são os Pandavas. Os vícios são os Gurus. São mais numerosos, mais agressivos, mais difíceis de ser erradicados. E terás que os vencer através da consciência reta. Então o jovem ficou melancólico. Eis a palavra. Na antiguidade, a depressão era conhecida como melancolia. E nós iremos encontrar na Bíblia, por exemplo, em a narrativa mitológica a respeito de Job, aquele que seria muito paciente, que ao ser experimentado por Deus, segundo a versão mítica, que foi tentado por Satanás, que a Deus disse: Job, ama-te, porque ele tem tudo, mas se tu lhe tirares tudo quanto ele tem, ele se rebelará contra ti. Se duvidas, tenta-o. E Deus, para saber se Job era-lhe fiel, primeiro permitiu que uma peste matasse os seus rebanhos, e Jó permaneceu fiel. Depois os seus escravos começaram a morrer de uma enfermidade desconhecida, e Jó permaneceu fiel. Seus filhos adoeceram e a pouco e pouco morreram. Seus bens perderam o significado, e a mulher lhe disse: que Deus é este? Ele toma-te tudo que tens e tu ainda amas a esse Deus? E Job ficou melancólico. Entrou nesse estado de introspecção. Deus, compadecido, diz a lenda, restituiu-lhe tudo, porque ele havia sido fiel. Mas qualquer um de nós que conhece a Bíblia recorda-se do rei Saul, que periodicamente entrava em melancolia, e em outros períodos entrava em exaltação da personalidade. Seria portador de um transtorno de natureza depressiva. E desse estado de natureza depressiva bipolar, a melancolia e a exaltação passava como um atormentado. E a Bíblia nos conta que Davi começou a tranquilizar o rei, declamando para ele, tocando o ataúde. E nós temos aí a primeira musicoterapia, através da experiência do salmista Davi. Se nós viajarmos ao Ocidente, na Grécia, vamos encontrar uma tradição que assevera que os deuses, quando desejavam punir as criaturas rebeldes, davam-lhe a melancolia. Mais tarde, Aristóteles narra que Sócrates e Platão periodicamente ficavam melancólicos quando eram inspirados pelos deuses. É fascinante essa colocação, porque de um lado os deuses punem com a melancolia. Em Sócrates e Platão inspiram-nos mediante a melancolia. A melancolia é conhecida da história da medicina desde Hipócrates, o notável pai da medicina grega, que encontrou 400 anos antes de Jesus pacientes melancólicos
sem que ele encontrasse uma causa fisiológica. Mais tarde, outro médico grego, Galeno, 200 anos depois de Jesus, terá a ocasião de dizer que a saúde é resultado de 4 humores: a bilis amarela, a bilis negra, o sangue e a fleuma. Quando nós temos muita bilis negra, entramos em depressão. Que a bilis negra seria a herança macabra que nós temos da desobediência de Eva. E Galeno recomendava como terapia sangrias, laxantes, vomitórios. E o efeito era extraordinário, porque quem não morria de desidratação continuava melancólico. Mas foi a primeira experiência científica. No século IV depois de Jesus, a melancolia passou a ser denominada como assídia ou assédia. E no período amargo da Idade Média, por volta do século XII, a melancolia tornou-se tão devastadora que a Igreja Católica Apostólica Romana considerou-a pecado capital, porque os religiosos entravam em tristeza e perdiam a faculdade de agir. Desta maneira, a igreja da época, na sua imensa ignorância medieval, além do drama do melancólico, ainda condenava-os ao inferno pelo crime de terem uma problemática psicológica desconhecida da medicina. Foi a partir do século XVI, historicamente, que a melancolia começou a ser melhor observada, quando os primeiros médicos acreditaram que a melhor terapêutica para o melancólico é levá-lo a lugares alegres, bulhentos, colocá-los com pessoas versáteis, conversadoras, o que hoje as modernas psicoterapias não recomendam. Mas era uma tentativa. Por volta do fim do século XVII, aparece na língua inglesa por primeira vez a palavra depressão, graças à obra de Shakespeare. Se examinarmos, por exemplo, Hamlet, é o biótipo depressivo. Nos seus monólogos, diante da caveira, ele vai gritar: to be or not to be, ser ou não ser, eis a questão. E noutra vez, morrer, dormir, sonhar, quem sabe? E do seu palácio, ele contempla a imensa charneca e com a indumentária negra perturba-se em profundos monólogos de inquietação. Se, por exemplo, continuarmos na literatura shakespeariana, iremos ver o momento em que a dama e o rei e o marido assassinam o seu rei, e a partir daquele crime hediondo, ela passa a perceber que suas mãos estão tintas de sangue e lava-as, realizando o que a moderna psiquiatria denomina um transtorno obsessivo compulsivo. O primeiro toque, transtorno obsessivo compulsivo, está no Evangelho de Jesus, quando Pilatos, pusilânime, não tendo coragem de enfrentar o farisaísmo, lava as mãos no sangue de Jesus. E conta a história do Império Romano, que a partir daquele momento ele fez um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, isto é, a culpa. E ao olhar as mãos, ele as via tintas de sangue e lavava-as. Aonde estava o escravo, acompanhava-o
com uma bacia de prata com água e uma toalha de linho, e ele lavava as mãos para tirar da consciência esse ignóbil crime. Mais tarde, quando Tibério César morreu e ele entrou em desgraça política, foi chamado a Roma e mandado para o exílio na Suíça, terminando os seus dias infelizes em um suicídio em um vulcão extinto, que é o fenômeno do transtorno de natureza psicótica da depressão profunda. A obra de Shakespeare está assinalada desses transtornos, Romeu e Julieta, naquela busca do amor inatingido, a depressão, o suicídio, o tormento. Mas já estamos em um período em que a medicina abandonou a superstição e começou as suas experiências de laboratório. Foi então que se descobriu que o cérebro não era algo inútil, como se pensava. Pensava-se que o cérebro praticamente não tinha função, que as pessoas pensavam pelo fígado e amavam pelo coração. Curioso é que até hoje muita gente ainda pensa isto. As mulheres, por exemplo, quando estão emocionadas e começam a pensar, põem a mão no fígado e pensam mais rápido, dizem. E há muita gente que diz que ama com todo o coração. O coração não ama. O coração é uma bomba, a mais notável que os olhos humanos jamais contemplaram. É a bomba ejetora do sangue, através das sístoles e da diástoles, mandando sangue, coração, pé, coração, cérebro, coração, com a velocidade de 70 metros por segundo. E não para nunca, porque na hora que para, advém a morte do indivíduo. O coração é um músculo tão fabuloso que os cardiologistas estabeleceram que uma pessoa que viva 70 anos, como no meu caso, um pouquinho mais, o coração pulsa 4 bilhões de vezes, sem parar. Então não é o órgão do amor, mas as pessoas dizem-me, Divaldo, para mim é o órgão do amor, porque quando eu amo, eu sinto. Eu digo, é natural. Também quando odeia, você sente. Quando tem ciúme, você sente. Quando está ansioso, você sente. Quando tem amargura, sente. É verdade, eu digo, não é o coração, é a emoção. A emoção é vasoconstritora, então transmite essa sensação. Amamos com o cérebro, embora hajamos sem equilíbrio. Mas é o cérebro que pensa, e é também o cérebro que substitui o fígado, que é uma glândula mista. Tanto produz hormônios internos como hormônios de natureza externa. A ciência começou a descobrir que essa massa pardo-acinzentada é um verdadeiro universo, pesando a média de 900 gramas a 1.350 gramas. É separado pelo corpo caloso em 2 hemisférios, constituído de circunvoluções, onde está registrada a nossa herança ancestral, desde a primeira molécula, como também nossas emoções, nossa razão, nossas percepções, nossos movimentos, nossa alegria. E descobriram que essa massa é constituída de uma célula muito especial, a qual, já no século XVIII, no fim, deram o nome de neurônio, ou célula nervosa. Descobriram também que essa célula é tão especial que, ao morrer, ela não se reproduz, diferindo das outras células, que em cada 30 dias, em um banho de água salgada, através do fenômeno da mitose, divide-se.
Analisando profundamente os neurônios, os cerebrologistas da época descobriram que a célula era especial porque tinha uma cauda, a qual deram o nome de axônio. Mas não sabiam exatamente para quê, não havia microscópios. Mas já se percebeu que o neurônio era fundamental à nossa vida. Foi a partir do século XIX, graças a Pasteur, a Inácio Semmelweis, o pai da asepsia, aos grandes microbiologistas, aos anatomopatologistas, o cérebro agigantou-se e tornou-se a razão essencial da existência animal, desde a mais primitiva até aquela que seria a mais honrosa, nem tanto a hominal. No entanto, esse cérebro maravilhoso esteve no bisturi de homens e de mulheres fenomenais. No ano de 1862, na Universidade de la Sorbonne, um paciente foi levado, retificando La Salpêtrière, um paciente foi levado para ter uma perna amputada, porque ele sofria de uma problemática degenerativa. A perna estava no processo avançado de decomposição. E o médico, quando observou, percebeu que a amputação não iria salvar-lhe a vida, porque aquele processo já havia caído na corrente sanguínea e ele morreria logo depois. Mas o médico percebeu uma coisa notável: é que aquele homem, que parecia normal, não podia falar. Ele dizia apenas uma sílaba: tá. Qualquer coisa que se lhe perguntasse, ele respondia: tá. Mas se lhe pedissem para dar a resposta gráfica, ele escrevia corretamente: Monsieur Le Temps. Porque este homem não conseguia falar. Fazia 21 anos que ele era portador desse problema, até então não diagnosticado. Ele estivera internado reiteradas vezes, mas os médicos não descobriam a causa. Examinaram-lhe o aparelho fônico, era perfeito, mas ele não falava. Naquele momento, o médico que o recebeu, que era um antropologista, um anatomopatologista, ficou emocionado e disse: meu Deus, se eu descobrir porque este homem que pode falar, mas não fala, eu terei identificado um dos mistérios que separa o animal gorila do animal humano. Porque o gorila tem cordas vocais, mas emite gruídos. Por que ele não enuncia as palavras? Então o Dr. Paul-Pierre Broca aguardou que o paciente morresse, o que aconteceu de imediato. Ao terceiro dia, ele retirou o cérebro, fez uma trepanação craniana e ficou examinando. Olhava um lado, olhava o outro. Teria que haver algo naquele cérebro para impedi-lo de falar, até que ele percebeu uma ligeira despigmentação no hemisfério esquerdo. Com o bisturi, ele foi abrindo e encontrou um tumor na terceira circunvolução frontal esquerda. Então o Dr. Paul-Pierre Broca, no dia 18 de abril, apresentou à Sociedade de Antropologia Francesa uma tese audaciosa: a criatura humana não fala na garganta. Seu órgão da fala é o cérebro. A terceira circunvolução frontal esquerda. Foi um escândalo. Mas ele era um homem muito rico. Ele oferecia um prêmio de 100 mil francos ouro ao cientista que demonstrasse que ele estava errado. É claro que ninguém o logrou,
E hoje todos sabemos que o centro de Broca, em homenagem a ele, o centro da fala é do cérebro. Então o cérebro começou a adquirir dignidade. Será que ele tem outras funções? E lentamente foram se descobrindo as funções cerebrais, as faculdades notáveis do cérebro. No ano de 1900, um grande cientista alemão, psiquiatra, o Dr. Emílio Kraepelin, apresentou uma tese a respeito da depressão. É a primeira tese científica. A melancolia profunda, ele chamou de depressão unipolar. E a variação de humor, depressão bipolar. Quando o indivíduo sai da tristeza e fica muito exaltado, a família pensa que ele ficou bom. Ele está pior. É o momento mais grave. Porque quando ele faz a curva descendente, ele suicida-se. O depressivo não quer morrer. Ele deseja ver-se livre da horrível sensação de vazio que ele experimenta. Então o cérebro passou a ser visto de maneira melhor. Por volta do ano de 1940, graças ao microscópio, já se sabia muito sobre o cérebro, as funções cerebrais, a inteligência, a área da inteligência, a área da memória, a área da mediunidade, a área dos fenômenos paranormais, a área das emoções, a área fisiológica, o sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo, o sistema imunológico. A ciência havia avançado muito e se dizia que nós possuímos 5 bilhões de neurônios. Como os neurônios morrem e não se reproduzem, morrem 15 mil por dia. A tendência seria, à medida que a gente vive, vai perdendo a faculdade de pensar, vai perdendo a mobilidade. Então criou-se uma lenda: as pessoas velhas não aprendem nada. Mas velhas, em 1940, eram pessoas de 45 anos, pessoas de 50. Eu me recordo, eu sou de uma cidade do interior da Bahia, e na minha cidade do interior, homens válidos de 50 anos eram velhos, arrastavam os pés por causa da tradição. As mulheres, quando entravam no climatério, na menopausa, compravam agulha de crochê e tricô e iam tricotear a vida alheia, ou outras coisas. Então era muito curioso, e as pessoas acreditavam nisso. Por volta dos anos 50, surgiram os microscópios eletrônicos e descobriu-se que a criatura humana possui 50 bilhões de neurônios. Por mais que os neurônios morram, aqueles que sobrevivem dão conta das suas funções. E mais do que isso, descobriu-se que aquela cauda do neurônio, o axônio, quando era estimulado pela mente, notem o detalhe, pela mente, que não é cerebral, aquela cauda ramifica-se através de dendrites, uma palavra grega que significa árvore, ramos, e aqueles ramos encarregam-se das neurocomunicações. Curiosamente, estabeleceu-se que uma pessoa de 60 anos já era velha. Eu me lembro de meus pais, quando eles diziam qualquer coisa, eu estava estudando e chegava em casa entusiasmado e dizia a meu pai, que então tinha 55 anos, mas pai, hoje o professor falou, não quero saber, meu filho, já estou velho, a cabeça não dá. E eu tinha um medo de completar 55 anos. Graças a Deus, ainda não completei, mas hei de chegar lá, estou preparando-me. Em verdade, não era velhice, era preguiça mental. Muita gente diz, eu não consigo aprender nada, mas aprende a contar dinheiro com uma facilidade. É uma questão de motivação, de interesse. Por volta dos anos 70,
A ciência agora já com o nome de neurociência avançada estabeleceu que nós possuíamos 75 bilhões de neurônios. E descobriu uma coisa mais fascinante: se eu perco um olho, o outro adquire maior capacidade. Se eu perco um ouvido, um pulmão, um rim, o outro órgão substitui. À medida que morrem os neurônios, os outros substituem-no. Então, a idade mental passou para os 65 anos. Nos anos 90, as neurociências, que conseguiram denominar 1990-2000 a década do cérebro. O cérebro já não tem mistério. Eles conseguiram comprovar que nós possuímos entre 75 bilhões a 100 bilhões de neurônios. E descobriram a coisa mais notável da história antropológica. Descobriram que os homens possuem milhões de neurônios mais do que as mulheres. Para nada. Absolutamente inúteis. Eu me encontrava na cidade francesa de Lyon, em 1991. Periodicamente vou a Lyon, a cidade em que nasceu Allan Kardec. E eu fui convidado a proferir uma conferência na faculdade de terceira idade. Ou frase antipática: terceira idade. Qual é a terceira idade? Começa aos 60, 70, 90, 200. É muito vago. Mas há pessoas que adoram dizer: eu sou da terceira idade. Eu prefiro dizer: eu sou da melhor idade. Como afirmava o grande filósofo latino Marco Túlio Cícero. Ele dizia que essa idade, mais dos 70, é uma idade ideal. A pessoa não tem mais tormentos, já se viu livre de muitos problemas. E particularmente depois dos 80, a pessoa se libertou praticamente de um terrível adversário, que é o tormento sexual. É que naquele tempo não tinha determinadas substâncias químicas que hoje vendem nas farmácias. Mas era Cícero. Então ele chamava a melhor idade. Eu prefiro ser Cícero, está na melhor idade. Porque não pode haver nada mais peculiar do que um baile de terceira idade. Aquelas coisas, arrastando os pés, namorando, marcando o casamento. Amigos dizem: é lindo. Eu digo: assina também o atestado de óbito. Porque é só um empurrãozinho. Mas isto é uma outra história. Eu estava na cidade de Lyon e o professor François de La Plantine, professor de antropologia e de etnologia, convidou-me para proferir uma conferência aos seus alunos. Portanto, por volta de 1991, eu estava com 63 anos, eu era um adolescente. Quando eu cheguei à aula que olhei, eu digo: meu Deus, se somar a idade dos alunos, chega ao período dos dinossauros. Mas eu proferi a conferência com uma tradutora brasileira excelente. Ela é uma tradutora tão boa que me traduz antes de eu falar. Como é espírita, eu vou dizer uma frase, faço a pausa e ela diz a frase inteira. Então eu digo baixinho: mas eu ainda não falei isso, mas eu já traduzi. Então eu tenho que ir adiante. Os senhores imaginam que foi uma aula simpaticíssima, de quase 2 horas. Quando terminamos a aula, formou-se um grupo e veio ter comigo uma senhora, a francesa típica. Era primavera, ela estava com um lindo chapéu com flores do campo. Olhou para mim com muita ternura e me disse: Monsieur Franco, eu adorei a conferência. Eu fiquei emocionado, é claro, era o meu desejo. Então ela prosseguiu: eu tenho 80 anos. Eu olhei
e tem o olho clínico. Eu vi que ela estava com um pouquinho mais, 85. Porque a mulher que diz a idade não é feminina. Todas dizem, eu sou fiel, eu digo a idade que eu tenho. Pode colocar mais 10 anos, que é a idade que ela tem. Na Mansão do Caminho, eu tenho uma amiga que trabalha comigo há 40 anos. E no ano passado, ela me disse, Edivaldo, no mês de abril, eu já te quero convidar desde agora para a minha festa de 50 anos. A filha que estava ao meu lado disse, mamãe, eu já tenho 42. Ela disse, de 60 anos. A filha, mamãe, de 70 anos. Mamãe, olha, Edivaldo, eu me esqueci a data, a idade. A data é tal. Mas isso é tão feminino, é coquete, é maravilhoso. Mas os homens também. Eu tenho amigos que não declaram a idade nem desencarnados. Pois bem, eu fiquei admirado com a senhora e ela me disse, eu estou estudando antropologia. Eu calculei, meu Deus, que coragem. E perguntei, há quantos anos? Há 3. E quantos anos lhe faltam? 4. Eu digo, meu Deus, mas eu sorria. Então eu perguntei, muito bem, e quando a senhora terminar o curso de antropologia, a senhora vai montar um laboratório, um consultório? Certamente, eu estou estudando para isso. Eu digo 85 com 4, 89, até sair o diploma 90. Aí é que ela ia ter um consultório. Eu fiz uma pergunta muito brasileira portuguesa, aquela que te faz rindo e mata o outro. Eu disse, mas que coisa, vamos imaginar uma coisa absurda. Suponhamos uma coisa que certamente não vai acontecer, mas imaginemos se por acaso a senhora morrer antes. Ela disse, qual é o problema? Na outra reencarnação, eu já virei antropóloga. Achei fascinante. Olhei para a senhora e disse de mim para comigo, é meu modelo. Quando eu completar 80 anos, eu vou fazer qualquer faculdade em Coimbra. Se lá não tiver vaga, eu sei que tem aqui em Aveiro, para a 4ª idade. E então eu irei, naturalmente, abrir um consultório, claro, aqui em Aveiro. Eu terei muitos candidatos que irão me procurar, por certo, encarnados ou desencarnados. Porque como eu sou espírita e médium, então eu farei a psicoterapia dos desencarnados. Quero dizer que nós temos a idade do entusiasmo. Aquela senhora octogenária era portadora de uma memória excelente. Nada tem a ver a perda de neurônios com a nossa incapacidade de aprendizagem. O que implica é que em determinado período da vida nós perdemos a motivação. Já temos outras preocupações, perdemos o interesse por acumular novos conhecimentos e dizemos, eu ando muito esquecido, preguiça mental. Ao sairmos daqui, todos vamos reativar a mente para recuperar a memória, exceto, bem se vê, quando estamos com enfermidades degenerativas, o mal de Alzheimer, os transtornos variados e quaisquer processos degenerativos. Mas a ciência descobriu uma coisa fascinante, que esses neurônios produzem uma substância a qual deram o nome de neuropeptídeos. Essas substâncias são produzidas em mínimas quantidades e é graças a elas que nós vivemos. Identificaram 64 já. Esses neuropeptídeos, as cerebrinas. Nós todos sabemos que o nosso organismo produz a morfina, mais poderosa do que a morfina química, 30 vezes, que são as chamadas endorfinas, as morfinas internas. Muitas vezes nós temos um hematoma e dizemos, mas eu não me lembro de haver me golpeado. Mas o cérebro viu. Nós íamos bater-nos, o cérebro viu. Derrama em nossa corrente sanguínea a endorfina, bate e nós não sentimos nada.
Quando nós temos uma emoção, as glândulas suprarrenais derramam uma grande quantidade de estimulante, a adrenalina, e logo depois uma outra calmante, que nós tranquilizamos. O cérebro, entre as várias substâncias que produz, na parte posterior, embora em outras partes do organismo, produz duas substâncias de alta importância: serotonina e noradrenalina. São as substâncias do equilíbrio emocional. Toda vez que temos um choque, deixamos de produzir ou serotonina ou noradrenalina, fazemos a depressão. A morte de um ser querido, uma traição, uma ansiedade, o medo, a solidão desencadeiam a disfunção dos neurônios cerebrais. E mais recentemente descobriu-se uma terceira substância chamada dopamina. É a substância da felicidade. As pessoas que riem, que são alegres, produzem dopamina. E quando ela é escassa, tem o transtorno, o distúrbio de Parkinson. É uma substância tão delicada que, se nós produzimos pouco, temos o distúrbio de Parkinson. Se produzimos muito, ficamos esquizofrênicos. Então é necessário ter um mediador, que é a consciência. Desta forma, a ciência descobriu que a carência de serotonina, de noradrenalina, produz a depressão. Criou sinteticamente em laboratório ambas as substâncias, o Prozac, por exemplo, o silicilato de lítio, e cerca de 20 produtos equivalentes, que, se nós tomarmos com orientação psiquiátrica, essas substâncias irão forrar os nossos neurônios e manterem as comunicações da nossa mente. Elas produzem um certo mal-estar, são substâncias químicas poderosas de tarja negra. Mas a função é exatamente essa: mudar a produtividade cerebral, até o momento em que os neurônios voltem a realizar as suas funções normais. Mas as pessoas detestam fazer o tratamento médico a sério. Primeiro vão ao médico, e como o resultado não se dá amanhã, procuram um segundo médico. E como o resultado não é imediato, procuram um terceiro. E vivem de médico em médico, e alguns sentem-se orgulhosos de dizer: eu já estive em 20 médicos e ninguém sabe o que eu tenho. Não tem nada. Eu tenho um filho médico, dos meus filhos adotivos, e ele me disse uma coisa curiosa: tio, o diagnóstico mais difícil para dar é dizer ao paciente que ele não tem nada. Ele fica revoltado. E então ele diz: mas eu gastei tanto dinheiro para não ter nada. Então o médico faz uma cara especial que o doente gosta. O médico olha os exames, balança a cabeça. Muito bem, vamos ver. Doutor, é grave? Bom, não é exatamente grave, mas também não é muito superficial. O doente sai feliz de ser um doente. Ele adora ser doente, porque quando se é doente, não se tem problema, se é problema. Já notaram o depressivo como é um problema para a família? Ele não tem problema, a vida dele é queixar, repetir a mesma história 50 vezes, é não ter forças, porque faltam essas substâncias. E quais são os sintomas da depressão? Primeiro, episódios de insônia. A pessoa vai dormir, acorda e tem dificuldade de recuperar o sono. Dorme e quando acorda está indisposto, mal dormido, como se não tivesse dormido. Uma sensação de inutilidade, um vazio. Ele deve levantar-se às 7. Se nós o despertarmos às 5, às 7, ele ainda não está em condições de levantar-se, porque faltam de estímulos hormonais
Ele não tem forças para levantar-se, para ir ao banho, para a higiene mais mínima. Ele fica pensando. É o distúrbio de natureza fisiológica. São os neurônios que não estão produzindo serotonina, noradrenalina, dopamina. A terapêutica psiquiátrica é necessária, mas nós, latinos e neolatinos, os brasileiros são terríveis nisso, detestamos psiquiatra, psicólogo, psicanalista. Pessoas vêm conversar comigo lá no Brasil e eu vejo que a pessoa está alienada, mas com muita delicadeza eu digo: fulano, eu o aconselho a procurar um psicólogo. Eu ia dizer um psiquiatra, mas vou devagar. Procurar um psicólogo. Divaldo, você acha que eu sou maluco? Eu digo: não, mas vai ficar. Então vá antes de ficar. Porque se eu tenho um problema renal, pulmonar, gástrico, eu procuro um especialista. Se eu tenho um problema neuronal, cerebral, tenho que procurar um especialista. Mas nós temos uma tradição equívoca, que todo mundo que procura um psiquiatra é maluco. Ah, se fosse, era só botar um muro na sociedade e trancar a porta. Eu recordo-me de um caso muito curioso de psiquiatria, que uma dessas visitas, que adoro fazer perguntas bobas, foi a um sanatório psiquiátrico. E pediu ao diretor que queria ver como era. O diretor encaminhou um paciente melhorado. E o paciente foi levando a questões agitados ali, e a pessoa fazia perguntas. E o paciente foi ficando irritado. Quando chegou à porta de saída, o visitante perguntou: mas é verdade que todos aqui dentro são psicopatas? Ele disse: não, senhor. Aqui está o comando militar. Os psicopatas estão lá fora, a começar pelo senhor. Então foi uma resposta muito sábia para quem era alienado mental. Todos nós temos distúrbios emocionais, porque nosso sistema nervoso é semelhante a uma rede eletrônica que necessita de cuidados especiais que nós não temos. Nós cultivamos ideias negativas, gostamos de ideias negativas. Está tudo bem e nós dizemos: vamos ver por quanto tempo. Eu tenho uma amiga que me diz: eu não sorrio. E eu perguntei: mas realmente eu noto que você não sorri. Por que você não sorri? Porque toda vez que eu fico feliz, me acontece uma desgraça no dia seguinte. Eu disse: fulana, por favor, na hora de rir, ria. Na hora da desgraça, fique feliz. Cada coisa no seu lugar. Ah, mas se eu sorrir muito, no dia seguinte eu estou arrasada. Eu logo vi que precisava de um psiquiatra, mas não disse nada, porque senão pareceria que estava caluniando-a. Nós deveríamos ter gratidão à vida, abençoar as oportunidades felizes, acabar com a mania das ideias negativas. Temos um prazer de cultivar a coisa negativa, que é impressionante. Nos acontece uma coisa desagradável, e tudo de bom que aconteceu não vale. Aquilo é que vale. Nós temos aqui 360 pessoas amigas, mas se uma pessoa me for grosseira, eu abandono 399 para ficar pensando no grosseiro. De maneira nenhuma. Tenho que examinar o lado bom, o lado positivo da vida. Então esta é a análise sucinta da depressão, do ponto de vista psicológico, psicanalítico, psiquiátrico. Coube ao espiritismo, que é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo material, apresentar uma terceira psicogênese, que se denomina obsessão. O Espiritismo provou que nós somos espíritos eternos, que os neurônios dependem dessa consciência que os administra. A produção dos neuropeptídeos depende do estado de otimismo ou do estado de desgosto do espírito encarnado. É o espírito que move o corpo, não é o corpo que conduz o espírito. Mas nós somos tão egoístas
que dizemos minha água, meu microfone, minha mulher, meu filho, meu corpo, meu espírito. Está errado. Não é o corpo que é dono do espírito. Meu corpo, eu, espírito, porque com a morte nós continuamos a viver. O Espiritismo tem provado em laboratório científico a sobrevivência da alma, e personalidades da mais alta envergadura aceitam essa imortalidade com a maior naturalidade. Hoje está tornando-se elegante ser teísta, ser espiritualista. Uma grande corrente de cientistas na área da cancerologia, da cardiologia, da psiquiatria, da decodificação do genoma humano, toda essa elite ufana-se de ser espiritualista, de acreditar na imortalidade da alma. O Espiritismo veio provar que nós somos o que fizemos do nosso destino e seremos o que fizermos de nós. O codificador do Espiritismo, Allan Kardec, chama a esse fenômeno lei de causa e efeito. É uma lei da física. Todo efeito provém de uma causa, logo, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Nós somos construtores da nossa vida. Deus é amor, cria-nos simples, ignorantes, destituídos de complexidades, sem conhecimentos, que os vamos adquirindo através da fieira das reencarnações. Eu sou hoje a consequência dos meus atos anteriores desta existência e da existência passada. Eu serei o que fizer de mim. Eu sou semeador, mas eu sou também o colhedor, e cada qual colhe conforme semeia. Essa proposta da imortalidade dos espíritos, da sua comunicabilidade, da reencarnação, é a maior e mais bela contribuição do pensamento filosófico para a felicidade humana. Costumo dizer que o Espiritismo conseguiu a maior façanha da história: matou a morte. Era a morte aquele ser enigmático. O Espiritismo desvestiu-a de qualquer enigma, porque aqueles a quem supomos mortos voltam, comunicam-se conosco. Se foram nobres, ajudam-nos. Se foram infelizes, perturbam-nos. Se os prejudicamos, odeiam-nos. Se os ajudamos, amam-nos. Da mesma forma como ocorre na Terra. A Terra é uma cópia do mundo transcendental. Como dizia Platão, o mundo das ideias, eidos, e o mundo da forma, o mundo das sombras. Nós nos originamos no mundo causal, que é o mundo espiritual, e vimos a Terra para desenvolver aptidões que estão adormecidas em nós, o que os esoteristas chamam o Deus interno. Estamos aqui na busca da autoiluminação, da felicidade, da plenitude, do nirvana, como queiram chamar, do reino dos céus, que não está lá, está dentro de nós, conforme disse Jesus. O reino dos céus está dentro de vós, e tereis que o tomar de assalto, isto é, de uma maneira decisiva. Então, para nós espíritas, além daqueles fatores psicológicos, fisiológicos, há um fator de natureza espiritual. Muitas questões tidas como depressão, esquizofrenia, transtorno do pânico, autismo, agressividade, são fenômenos de natureza obsessiva. Notai bem algumas. Na raiz de qualquer problema, o doente é o ser. A doença é a exteriorização daquilo que o indivíduo é interiormente.
Se nós prejudicamos a alguém e esse alguém não nos perdoou, qual acontece na terra, transmitem-nos as sensações desagradáveis, perseguem-nos, levam-nos aos mais terríveis desvarios. Uma senhora chegou-se até mim, levada por amigos comuns. Estava numa depressão profunda, parecia exalar a angústia. Havia perdido o interesse pela vida, tentara suicídio 2 vezes, estava fazendo sonoterapia, amarrada no leito. Então o psiquiatra aqueceu em liberá-la do tratamento por uns dias, porque a amiga sugeriu que ia fazer uma viagem. Não teve coragem de dizer a verdade, o que a mim não me importa. Mas quando a senhora chegou-se até mim, aquele semblante pálido, aquele estado de amargura profunda, parecia que ela estava sendo sugada. A amiga disse: Edivaldo, ela só pensa em morrer. Então eu olhei-a demoradamente, tentei falar-lhe palavras gentis, sem arrancá-la do mutismo. Então eu lhe falei: vou dizer-lhe algo que lhe vai causar um certo choque. O que a senhora está experimentando é uma culpa de 3 abortos que a senhora fez. Ela teve um choque. Sendo que aqueles espíritos que tentaram nascer por seu intermédio, reencarnar-se, era apenas um. Ele tentou uma vez e a senhora expulsou. Noutra oportunidade ele voltou e a senhora outra vez eliminou. Na terceira, a senhora revoltada aplicou-lhe laminárias, que é uma maneira bárbara de produzir o aborto. Teve uma hemorragia muito grande e por pouco não faleceu com seu filhinho. Ele não lhe perdoou. Já se passaram mais de 30 anos. E agora a consciência fala recordar-se. E ele, que está acoplado no seu psiquismo, chama-a de assassina. Ela abriu os olhos desmesuradamente e disse: o senhor diz que alguém me chama de assassina? Sim, senhora. Então eu não estou maluca? Eu digo: não, senhora. Está no estado alterado de consciência. A senhora ouve psiquicamente uma voz intracraniana, que parte é da culpa, consciência de culpa, e parte do ódio do adversário, que deseja matá-la. A senhora desabou, desmaiou. Foi muito bom, porque quebrou o choque. Erguia, coloquei na primeira fila, apliquei-lhe a bioenergia, os passes, e quando ela foi recobrando a lucidez com muita sudorese, ele disse: mas ninguém culpa a senhora. O Espiritismo diz que o aborto é um crime, mas não condena a abortista, porque muitas vezes a mulher comete o aborto não por querer, por causa do homem covarde que a abandona. O homem fecunda e você vai, e deixa carregando aquele fardo que se torna indesejável por causa da revolta. E no seu tempo, há 30 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, havia um preconceito social contra a mulher, preconceito covarde. Por que a mulher teria que arrastar a sina de ser perseguida pela hipocrisia social? Só existe mulher equivocada porque na sua sombra tem um covarde escondido. Ela não erra sós. Ela erra porque alguém a induziu, se é que o relacionamento pode ser considerado um erro. Mas Deus é amor. É um erro grave. Mas a senhora pode reabilitar-se. Primeiro, amando a este infeliz que desejava nascer. E contei-lhe a minha história. Eu sou o 13º filho de uma família muito expressiva. Quando minha mãe me concebeu, ela estava com 42 anos, com os primeiros fenômenos da menopausa. Ela foi ao médico e disse: doutor, eu acho que estou com hidropisia.
Ele olhou-a. Naquele tempo que os médicos eram um pouco mágicos, eles batiam aqui, batiam acolá, não acertavam nunca, mas era ótimo. Hoje nós vamos ao médico, ele pede todos os exames e não acerta nunca, mas é ótimo. Então ele olhou e disse-lhe: Dona Ana, a sua hidropisia vai sair dentro de 7 meses. Era eu sou filho hidrópico. Então eu agradeço à minha mãe a coragem, porque o médico lhe disse: a senhora já teve 12 filhos e 3 abortos espontâneos. A senhora está numa idade difícil, eu abortarei o seu filho, a senhora vai morrer caso ele venha. E ela disse: prefiro a morte a matar meu filho. Aqui estou. 80 anos que ela me deu de vida, de ação, de atividade. Educamos mais de 30 mil crianças abandonadas, graças àquela mulher. Tornei-me pai adotivo de 864 crianças órfãs, graças àquela mulher. A minha vida tem sol, graças àquela mulher. Se por acaso ela me tivesse interrompido, eu a odiaria, por amputar-me tantas possibilidades de vida. Então eu falei à senhora: saia desse estado. Nós iremos conversar com esse espírito que me está ouvindo, mas iremos conversar num momento especial. Eu vou dar algumas orientações. A senhora leia o Evangelho segundo o Espiritismo, mude a paisagem mental e dedique sua vida a fazer o bem, porque o bem que nós fazemos anula o mal que nós fizemos. Eu prejudico a este, mas eu ajudo a este outro. Não se tem que pagar a fulana Beltrano, se tem que equilibrar a lei de amor. Quando eu faço mal a mim mesmo, porque me torno um homem mau. Quando eu faço bem, faço a mim mesmo, porque me torno uma pessoa nobre, digna. Então qualquer crime nós podemos dele reabilitar-nos. E no aborto, que consideramos crime hediondo e covarde, então a senhora volte-se para o bem. Veio-me uma ternura por aquela senhora desconhecida, por aquele espírito que não teve chance. Fiquei mais ou menos 1 hora com ela, pedi que não a levasse mais ao hospital. Contratem um psicólogo, ela precisa mais de um psicoterapeuta do que das substâncias químicas que está tomando, porque o seu caso é psicológico, não é fisiológico, não é a disfunção dos neurônios por falta de determinados ingredientes cerebrais. Ela foi levada para casa, a família felizmente anuiu com a nossa proposta. Visitei-a 2, 3 vezes. Então, na 4ª vez, ela disse-me algo arrebatador. Irmão Divaldo, note, não me chamou mais seu Divaldo. Irmão Divaldo, eu li no jornal que uma criança foi deixada na lata de lixo. Então eu me candidatei imediatamente. E o juiz de menores vai dar-me essa criança. Vamos agora entrar em trâmites. A criança está na unidade de terapia intensiva. Até que enfim eu vou ser mãe. Não é da minha carne, mas não importa. Com os olhos marejados de lágrima, será que Deus me perdoará? Eu disse: minha irmã, Deus ama. E quem ama não perdoa, porque o perdão faz pressupor ódio. Então perdoa. Deus ama sempre, porque Deus é amor. Adote o filhinho. Eu me candidato a ser o padrinho espiritual, a estar com ele, a viajarmos juntos. Passaram-se 6 anos. A criança é de uma beleza incomparável. Claro, sai o avô, tinha que ser bonito, mas é um terrorista internacional. Ela diz: mas irmão Divaldo, onde é que eu estava com a cabeça na hora que eu peguei este Bin Laden número 2?
Eles estavam com a cabeça nos céus. E quando temos a cabeça nos céus, muitas vezes os pés estão na terra e tropeçamos na terra. Desejo dizer que as obsessões, é óbvio que ela ficou curada. E aquele espírito que a anatematizava veio comunicar-se em nossa reunião por meu intermédio. Ele falou ao nosso doutrinador, contou o ódio, o que ele desejava da vida, que ele disse ao nosso doutrinador: você está cometendo um erro semelhante ao dela. Você a condena porque ela lhe interrompeu a existência física. E você está cometendo o erro de tentar querer interromper a dela. Como justifica isso? Um crime justificando outro? Volte-se para Deus. Estamos na alvorada de uma era nova, de um mundo de regeneração. Prepare-se para reencarnar-se. E aconteceu algo ainda mais fascinante, quando depois de conversar com ele 2, 3 vezes, ele perguntou: muito bem, e se eu me reencarnar numa família pobre e for jogado fora, e aí? Disse o doutrinador: nós recebemos você. Porque para nós não importa que o filho seja biológico, é sempre filho da alma. Pois, meus amigos, já reencarnou-se, não em uma família destituída de recursos, mas em um casal que anelava por ter filhos, que tentou a inseminação artificial, e quando já não havia jeito, fez a fecundação in vitro. E ele nasce por um processo complexo, real, abençoado. Está com poucos meses. Tenho ido visitá-lo. E ele, alegre. E eu digo: de mim para comigo, eu te conheço. Eu te conheço. Então a depressão tem também um fator de natureza espiritual. E a doutrina espírita é a psicoterapia eficiente para esse tremendo mal. Quer fazer? Mude, primeiro, a atitude mental. Não se considere um depressivo. Não diga eu sou depressivo. Diga eu estou depressivo. Porque quem está, amanhã fica bem. Quem é, não tem jeito. Eu estou depressivo. Caminhe um pouco. Os modernos psicoterapeutas dizem que um pouco de jogging, a pessoa que anda 8 quilômetros e que transpira, é como se tomasse a dose de um medicamento antidepressivo durante o dia. Então faça exercício, transpire. Procure orar a Deus, seja qual for sua religião, ou nenhuma, se for, aqui estou, meu Deus, ou natureza. Entregue-se à vida, agradeça a alegria de viver e diga: eu estou vivo. Diariamente, quando eu abro a janela do meu quarto e vejo o sol, eu moro numa cidade tropical, e vejo o céu azul, eu digo: meu Deus, que bênção é a vida, muito obrigado. Mas também no dia em que eu tentar abrir a janela e ela não se abrir, é porque eu desencarnei. Então eu direi: meu Deus, que maravilha, estou vivo, porque fora do corpo também estamos vivos. Daí o grande surto de depressão que tanto preocupa a Organização Mundial de Saúde neste momento tem causas espirituais. E o espiritismo, que é uma ciência, uma filosofia, uma ética moral de consequências religiosas, é o grande antídoto para este mal do século. Então, diante das dificuldades que todos enfrentamos, das preocupações, eu gostaria de dizer que nós temos tanto para agradecer a Deus e tão pouco para pedir, se não vejamos. Meu Deus, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz.
Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Posso ver das flores a sua cor. E quando eu vejo, eu descubro aqueles que são cegos, que se debatem na escuridão, que caminham na solidão, que sofrem na multidão. Então eu oro, por eles eu oro, formulo uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que choram, os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. Ouve-se uma vez e não se esquece nunca mais, pela voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no seu reino de amor, voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, pela voz que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, mãos que enxugam lágrimas dos olhos das vidas, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos de cirurgias, mãos de psicografias, mãos de poesias, mãos de sinfonias, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar por aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um duplex, uma vila miséria, um ninho, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem assim reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.
Agradecemos à Junta de Freguesia ter-nos disponibilizado o auditório para esta noite. Agradecemos à Federação Espírita a oportunidade de nos trazer novamente o Divaldo Pereira Franco e, naturalmente, ao Divaldo, pelas suas palavras, pela sua presença. Referimos que a venda dos livros que se encontra ali fora reverte para a manutenção na íntegra, na Mansão do Caminho, das obras assistenciais do Divaldo Pereira Franco. Vos desejamos a continuação de uma noite tranquila e até uma futura oportunidade. Quero ainda dizer que estão na minha posse as chaves de alguém, certamente uma senhora, que esqueceu na casa de banho e tem o emblema do cavalinho. Se alguém tiver, pronto, está identificado. Uma boa noite.